Oi mulheres, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Cristiane Faria, sou psicóloga clínica e hoje eu quero falar sobre o que a psicanálise nos diz sobre o nosso fascínio pelo medo, né? Pelos filmes, pelos livros, né? Então vamos entender isso. O horror psicológico nos convida a explorar um universo intrigante, né? Onde o medo se transforma em fonte de fascínio e atração. E esse tipo de estímulo presente em filmes, livros e outras artes exerce um fascínio peculiar sobre o público. Né? Mas por que será, né, que nos atraímos tanto assim, pelo que nos causa medo e angústia? O medo, né, é uma emoção primária, né, que nos acompanha desde a infância. Né? É muito mais do que apenas uma resposta instintiva ao perigo. Para a psicanálise, ele representa um palco onde encenamos nossas angústias mais profundas. Né? Buscamos então, por meio do horror, um ensaio para lidar com as situações reais que nos causam aflição. Né? O fascínio pelo medo do estranho é tão antigo quanto a própria humanidade. Né? Essa aversão ao desconhecido, ao diferente e ao inexplicável permeia a história dos pensamentos desde a antiguidade, assim, né? Inspirando reflexões filosóficas e análises bem profundas ali, da psique humana. Grandes nomes como Aristóteles, Santo Agostinho, Thomas Hobbes, Hannah Arendt, né, dedicaram-se a estudar ali o medo. Né, buscando compreender suas raízes e implicações na nossa relação com o mundo. Assim. A Arendt, por exemplo, ela abordou o terror totalitário, né, demonstrando o medo, como o medo pode ser utilizado como instrumento de controle, de opressão. Né. Mas nesse vídeo o foco se encontra no medo estético. Aquele proporcionado ali por obras de arte, ficção, né? A psicanálise nos oferece uma ferramenta valiosa para desvendar as complexas nuances desse tipo de medo, né? Explorando então seus mecanismos internos e seus efeitos da psique humana. Ao se deparar com uma obra de arte ou uma história de ficção que explora temas como morte, violência ou sobrenatural, o indivíduo é convidado a confrontar seus próprios medos e angústias. Né? E essa experiência, embora desconfortável, pode ser extremamente enriquecedora, né? Porque nos permite explorar os limites da nossa psique e ampliar a nossa compreensão do mundo que nos cerca. Assim, né? Em um mundo onde a luz e a beleza parecem dominar, surge ali uma intrigante questão, né? Por que nos atraímos pelo horror? Né? Por que somos compelidas por histórias macabras, filmes de suspense, uma imagem que desperta o medo, repulsa? Né? A resposta pode estar na sombra do inconsciente. Né? A psicanálise, há mais de um século, se debruça ali, né, sobre o enigma humano. Freud nos ensinou que dentro de cada um de nós existe uma sombra, né, uma parte inconsciente da mente que guarda nossos desejos, impulsos e medos mais profundos. E nessa sombra, é nessa sombra que encontramos ali a raiz pela nossa fascinação pelo horror. Né? Quando a gente explora ali os abismos da alma, sabe? Ao confrontarmos o horror, né? Seja em forma de arte, né? Literatura, na realidade, né? Estamos, na verdade, explorando os abismos da nossa própria alma, sabe? É como se nos deparássemos com um monstro exterior, pudéssemos vislumbrar um monstro que habita no nosso interior. Né? O horror também pode ser visto, né, segundo a psicanálise, como um mecanismo de defesa. Né? Ao nos confrontarmos com o medo e a repulsa, podemos processar nossas próprias ansiedades e traumas de forma segura. Né? Mergulhar no horror também pode ser uma forma de catarse. Ao nos permitirmos sentir medo, raiva, nojo, podemos liberar emoções reprimidas e alcançar um estado de purificação emocional. Uma outra questão é que a fascinação pelo horror também é um ingrediente fundamental
né, da criatividade. As artistas, escritores, cineastas utilizam o horror para explorar os limites da experiência humana, né? Questionar os valores, né, e desafiar assim, crenças também. Através do horror, podemos confrontar então nossos medos e questionar o mundo, né, ali ao nosso redor, sabe? Então, assim, eu acredito que a atração pelo horror não deve ser vista como algo negativo, né? Pelo contrário, pode ser visto como um convite à reflexão, à autoanálise e ao crescimento pessoal, né? Ao explorarmos nossos medos e nos conectarmos com as histórias macabras, né? Podemos nos tornar mais conscientes de nós mesmos e do mundo ao nosso redor também. Para o Freud, os desejos recalcados, né, aqueles que foram reprimidos, inconscientes, por serem considerados inacessíveis, perigosos, né, também contribuem para o surgimento do medo, né. Esses desejos aprisionados ali nas profundezas da mente podem se manifestar de forma distorcida e gerar ansiedade, insegurança, né. O Freud também destaca a influência dos processos primitivos de pensamento, como a onipotência e a projeção, né, no desenvolvimento do medo. Então, quer dizer, a crença na própria onipotência, presente lá na infância, pode ser desafiada pela realidade, né, gerando então sentimentos de impotência e medo. Já a projeção, né, o mecanismo pelo qual atribuímos nossos próprios desejos e medos a outras pessoas ou objetos, pode distorcer a realidade e alimentar a ansiedade. E assim, o Freud ainda vai além da análise individual e propõe que a própria realidade psíquica, né, com seus processos complexos, né, e muitas vezes incontroláveis, pode ser uma fonte de estranheza e medo. Então, assim, a mente humana, em sua constante busca por significado e controle, pode se sentir ameaçada pela própria natureza do inconsciente, né, e por esses desejos reprimidos também. Ao explorar as raízes do medo na sexualidade, nos desejos recalcados, né, nos pensamentos primitivos e na própria realidade psíquica, Freud nos convida a uma profunda jornada ali de autoconhecimento, né? Assim, compreender os mecanismos, né, que desencadeiam o medo em nós mesmos é o primeiro passo para lidar com essa emoção, né? E construir uma vida mais plena, né, e mais livre da ansiedade. Então, assim, a fascinação pelo horror é um fenômeno humano, né? A sombra do inconsciente, o mecanismo de defesa e a busca por catarse são alguns dos fatores que explicam essa atração, né? E o horror também é um ingrediente fundamental para a nossa criatividade, tá bom? Então é isso, eu amo filmes de terror psicológico e tudo mais, né? Então é isso, agora a gente entende o porquê, né, que a gente gosta tanto, tá bom? Então é isso, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo.